E aí pessoal, vou falar um pouquinho do padrão antigo de tomada. Essa aqui é a tomada antiga, tá? Todo mundo conhece, ainda tem gente que não autorizou o circuito elétrico, né? A instalação. Ela tem a desvantagem, né? A principal desvantagem de não ter aterramento, tá? Não tem conexão do aterramento, mas ela tem polaridade pelo menos. Ela tem fase aqui e o neutro aqui. Tanto que aonde vai o neutro, o chanfre para pino chato é maior. E o plug do pino chato eu não tenho nenhum aqui. Eu até tenho ele aqui, mas aqui não. Até tenho ele em algum lugar. Aqui não tá aqui não. Enfim. O pino chato, né, o plug de pino chato, um dos pinos é maior justamente para não entrar invertido. Porém, o redondo não. O redondo é igual. Encaixa em qualquer lado. Entra em qualquer lado. Isso é um problema, que pode inverter a polaridade do equipamento. Ah, mas vai falar assim, mas a fase não tem polaridade porque ela oscila, né? Ela fica com a tensão acima do neutro e tem hora que fica abaixo. Isso acontece 60 vezes por segundo. Ok. Porém, o neutro é aterrado. Então aí tem a segurança do neutro. Um problema que tinha também é que naquela época não tinha, até tinha, recentemente tinha, mas as coisas de 40 anos atrás não tinha DR ainda. Não tinha dispositivo de seccionamento automático em caso de fuga de corrente. Pelo menos em nível comercial. Tinha nível industrial, mas comercial não tinha. Essa daqui é uma fonte de um VHS de uma marca muito famosa, uma das maiores do mundo, e que produz um dos melhores equipamentos eletrônicos do mundo, japonesa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ah, tá aqui. Deixa eu ver. Ah, não tá aqui não, tá no outro. Ah, tá no outro. Eu não tô. Ih, não tá aqui não, eu deixei em algum lugar. Tá, depois eu vou ver se eu mostro no outro vídeo lá, então eu não lembro onde deixei. Mas enfim. O aterramento dessa fonte aqui, é feito aqui, ó, nesses terminais aqui, ó, nesse terminal aqui, aqui e aqui. Tá? Acompanhe a trilha e veja onde é que vai esse terminal. Capacitor, isso aqui não é varistor, é um capacitor. Tá? Ó. Vem pra cá. Eita. Vem pra cá, pra esse conector aqui. E aqui vem direto onde estava o conector que liga na tomada, que é esse aqui. Tudo torrado aqui. Essa fonte aqui estourou. Parte aqui do conector. O conector ainda dá pra usar. Tá? Mas eu vou descartar ele porque eu tenho outro aqui de sucata. Até tá aqui, ó. Eu acho que encaixa na mesma posição, então vai servir ali. Só vou ter que cortar isso aqui. Essa parte de polímero ali. O capacitor estourou. Esse capacitor aqui não entra em curto, mas nesse caso aqui não teve como. Esse capacitor aqui de MX, né? PX, enfim. Mas esse aqui entrou em curto porque teve manutenção por curto surto transitório. Caiu raio na rede ou foi surto transitório devido à manobra. Esse aqui é o varistor estourou, né? Torrou aí. E isso aqui foi da queima do capacitor e do varistor, que vazou aqui. Eu até comecei a raspar aqui. Essa parte aqui mas estava toda suja aqui também. Não tão preta assim, tão carbonizada assim, mas estava suja essa parte aqui do conector aqui, já raspei. Observe um fusível.
fusível tem uma molinha para sistema de abertura de arco, né? Para fechamento de arco voltaico. Ele tem tipo uma molinha nele. Pois é, você vê o fusível está intacto. Porque o que aconteceu? Na hora do surto transitório, o plug da tomada, esse equipamento aqui, só tem 2 terminais, ou seja, aquele plugzinho, a gente dá o nome de plug 8, né? Com 2 terminais no pino da tomada. E ele estava invertido na hora do surto transitório, tá? Na hora da descarga atmosférica, que seja lá, vamos chamar de surto. E o neutro estava no fusível e a fase estava conectada diretamente nesse terminal aqui. Cadê esse terminal aqui? Que estava diretamente conectado na carcaça. E o DVD player, o DVD player não, a VHS player é tudo de metal, não só quem aí já viu o DVD player sabe, não só a blindagem da fonte, mas também a carcaça inferior e a tampa superior e a parte de trás. A única coisa que não é de metal, que você tem contato ali que não é de metal, é a parte do display, né, da parte da frente, onde tem os botões. Só isso. O resto é todo de metal. Ou seja, se alguém encostasse no equipamento, tomava um choque diretamente da fase, né? Ia tomar logo uma cacetada de uma descarga diretamente, como se estivesse encostando o dedo na fase. E esse é um dos problemas dos 2 terminais ali serem iguais. E esse daqui também ser igual, não tem diferença entre um polo e outro, você consegue inverter o plugzinho. Enfim, isso é um problema. Ou seja, se você tivesse um plug que fosse daquele padrão de pino chato, né, que tem a diferença de tamanho entre o neutro e o fase, você ainda correria o risco de errar na hora de colocar aqui, porque a parte do 8 ali, do encaixe ali, ele permite você trocar a polaridade aqui. Então, aí o que aconteceu? Houve o problema da sobrecarga, estourou o capacitor, estourou o varistor e jogou diretamente para o terra e não abriu o fusível, né, que já foi um grande problema. Talvez tenha desarmado o disjuntor da residência lá, mas eu duvido muito. Vistas as condições de instalação do local que eu vi recentemente e quando eu ganhei esse DVD e na época também era pior, e falaram que fizeram modernização lá no local e tá tudo fora do padrão, nem aterramento tem. Então imagina como é que era aquilo, sei lá, antes de fazerem essa reforma 5 anos atrás. E ainda tinha a maravilhosa utilização daqueles disjuntores do padrão NEMA. Eu nunca vi aquelas coisas desarmarem. É muito, muito raro ter visto um disjuntor daquele desarmar. Aquela coisa dava curto, tinha sobrecarga e aquela coisa não desarmava, né? Enfim, até porque e tem padrão NEMA que é termomagnético, tá? E ele é muito lento para atuar. Os DINhos, modelinho pequenininho branco, desse daqui, deixa eu ver se tem um aqui. Desse daqui eu já acho lento pra cacete para desarme, em questão de sobrecarga, né? Ele já é lento, mas é o que há de melhor ainda hoje. Eu acho que teria que ser muito mais, uma sensibilidade muito maior, né? Pelo menos para a questão de sobrecarga. Curto-circuito até que ok, né? Ainda vai, mas ainda tá legal. Mas para sobrecarga acho que tá muito lento ainda, principalmente quando a sobrecarga ainda tá só abaixo de 20,
aí da corrente nominal, aí, né, acima, né, da corrente nominal, ou no máximo até 50% em alguns casos ali. Ainda vai, mas eu acho isso muita coisa, né? Teria que diminuir. Bom, enfim, aí tem esse grande problema aí. Hoje ainda há como utilização desse plug de 2 terminais aqui. Você ainda pode inverter a polaridade no padrão de tomada comum, né, ou padrão de tomada novo, né, desde 2005, mas ainda é considerado novo, 20 anos depois ainda é considerado novo. E os padrões BR, né, um troço de 100 anos atrás é novo. Mas pelo menos você tem referência onde é neutro, terra e fase. Né. Você tem um aqui que a gente tem aqui. No caso esse aqui, né? Você tem o neutro, o terra aqui no meio para poder tu ter a referência de onde é neutro e terra aqui. Deixa eu ver se eu acho um plug que eu tô procurando aqui. Ah, não tá. Aqui, ó. Achei, ó. Aí fica neutro, terra e fase. É isso aí. Vou pegar os outros terminais lá, ver se eu vou achar e vou tentar fazer um outro vídeo depois. Se não tiver outro vídeo depois é porque eu não achei o danado do plug lá. Enfim. Então esse é o problema desse tipo de fonte. Não só fonte, né, mas a tomada em si não ter terra. Né? Por isso que é tão importante ter... eu tenho uma aqui? Tem uma aqui, tem uma fonte aqui para mostrar para vocês aqui. Por isso que é tão importante que as fontes sejam desse tipo aqui. Os conectores da fonte e a fonte em si. Ela tem pode ter até blindagem magnética de metal em torno da fonte, mas o invólucro dela é isolado, né? Ou seja, ela tem dupla isolação, né? Que dá o nome de dupla isolação. E ter o terminal de terra, né? Isso é muito importante. E o plug ser desse tipo aqui, padrão novo, que vai neutro, fase e terra aqui. Você pluga lá e aqui. Esse padrão é bem melhor. Ah, mas o equipamento, tipo a impressora ali, a impressora ela é toda de polímero, né, de plástico, e não tem nenhuma parte metálica. Ela já é duplamente isolada. E por que deve-se ter aterramento? Nessa daqui no caso não tem, tá? Ela só vai um cabinho igual esse daqui. Mas por que esse tipo de equipamento deve ter aterramento? Justamente por causa da fonte. O aterramento aterrar toda a interferência eletromagnética, não só que vem do meio para interferir no funcionamento da fonte, como os ruídos da fonte não se propaguem também para outro local, né? Outro equipamento próximo, ou que de repente a impressora está em cima de outra impressora, ou próximo de outro equipamento como um laptop, alguma coisa assim. Ela pegar a interferência eletromagnética dela própria e aterrar. Não só isso também, mas facilitar a atuação de dispositivo de proteção, no caso aqui fusível, em caso de sobrecarga ou sobrecarga não, mas de surto transitório, né? E em caso de uma falha qualquer ali, seja de soltou um componente, estourou um cabo ali, qualquer coisa, e encostou na blindagem magnética, vai fazer, né, a carcaça, vai fazer com que o dispositivo residual diferencial atue. Então sempre é importante ter aterramento, até em casos de fonte duplamente isolada, né? E aterramento não é uma coisa... O pessoal acha que aterramento é uma coisa moderna. Não, aterramento
foi fundamental desde o início do estudo da eletricidade. Se descobriu que, quando descobriu que existia diferencial de potencial, né, e os usos práticos da eletricidade, o pessoal percebeu que havia descarga elétrica ao tocar no equipamento, né, na numa parte metálica que poderia estar ou poderia vir ser energizada, e não foi definido por, acho que não foi definido por norma. Aí tem que ver como é que tá as normas antigas lá de fora, mas quem estudava, né, quem estudou, sabia que deveria ser aterrado, as partes metálicas deveriam ser aterradas. Não existia dispositivo de seccionamento automático, mas o mínimo que deveria ter um aterramento eficiente, e que as partes metálicas que poderiam vir a ser tocadas, né, pelas pessoas deveriam ser aterradas, né? Isso era o mínimo de segurança que se tinha naquela época. Já existia fusível, né, sistemas de proteção contra sobre tensão, sobre corrente, aliás. Contra curto-circuito veio depois, mas as proteções eletromagnéticas, que a gente dá o nome, mas o aterramento já era necessário desde sempre, né? Sempre existiu. Só tinha um problema, que não tinha o dispositivo de seccionamento automático e não tinha um padrão de testes ainda para definir o aterramento com eficiência, né? Se o equipamento estava eficiente, né? E questão de manutenção de aterramento, enfim, você não tinha um meio simples de aferição, né? Bom, o vídeo de hoje é isso. Acho que eu expliquei direitinho. Se gostaram, deixa aqui nos comentários aqui, deixa um gostinho aí, ative a sininha, que a sininha é muito importantinha, se inscreva no canal e compartilhe. Aí se quiserem ver mais continuação disso aqui, acho que eu falei tudo, mas sempre tem alguma coisa a mais aí. Eu mostro faço um vídeo 2 aí sobre isso aqui. Aí eu tento trazer um plugzinho do padrão, daquele padrão chatinho, né? Dos terminais chatos, e tento achar não, eu pego lá a outra parte aqui da fonte aqui, e aí eu vou ver se eu boto essa fonte para funcionar, que parece que daqui pra cá tá tudo bom, né? O problema foi só com esses dois componentes aqui. Eu vou verificar aqui, porque se tivesse algum outro problema aqui, o capacitor teria sido o primeiro a explodir aqui. Ele não explodiu, por sorte. Então a bobina de filtro aqui tá boa também, deve estar boa, né? Não testei ainda, mas aparentemente está tudo bom, visto o dano que ocorreu com o varistor e com o capacitor. Teria que estar o resto torrado também, então parece que está tudo ok aqui. E essa fonte aqui sendo de alta qualidade, né? Os capacitores ainda devem estar funcionando muito bem. Eu quero verificar também a tensão de saída, que eu não sei. Isso aqui deve ter até esquema elétrico aí, porque é VHS antigo. VHS é antigo. Deve ter até esquema da fonte aqui para poder saber as tensões e as correntes de saída aí. Tem que dar pesquisada. Ó, mais um surto transitório aqui, o no-break detectou. Os outros não, porque os outros estão com a sensibilidade um pouco maior e tá com bateria. A bateria desse aqui tá ruim, então sempre que tem um surto transitório ele começa a apitar. Ele tá com a sensibilidade maior, né? E tá com as baterias danificadas, aqueles 2 packs de bateria. Aquele dali, e esse daqui tá com defeito também, tem que ser substituído. Isso aí às vezes é variação de 2 volts na rede elétrica, ele já identifica. Às vezes é surto transitório mesmo, os outros chegam a armar um inversor, mas não apitam, porque não só arma por proteção, mas o surto transitório é tão rápido que o tempo dele de checagem, de passar para a bateria e fazer a checagem da rede. Quando faz a checagem da rede, termina a checagem da rede,
que demora em torno de alguns segundos, que 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, ele não há necessidade de manter o inversor funcionando e volta a alimentar direto da rede, então ele raramente ficam apitando. Mas esse tipo de surto transitório aqui rapidinho, cara, é toda hora. Que aqui é a cada 2 horas aí, no máximo, no mínimo uma vez por dia acontece. É muito raro, tem um dia que não ocorra esse surto transitório aí. Olha o tamanho desse capacitor aqui. Aqui deve dar 1,5 ampere de corrente isso aqui. Se bem que eu acho que é mais porque aqui ó, aqui é 16 por 1000 microfarads e aqui é 16 por... Aqui é 16 também? Não, ali é 10. Aqui é 10 por 1000 microfarads, aqui é 16 por 1000 microfarads e aqui é 25 por 1400 microfarads, porque aqui soma, né? Tá em paralelo. Tá em paralelo aqui. Tem um resistor de descarga aqui, mas está em paralelo aqui com eles aqui. Então, provavelmente isso aqui é para os motores, né? Essa parte de 25 volts aqui é para o motor, deve sair aqui em 25 volts aqui, o capacitor deve ser 15 volts aí para os motores. 12 volts aqui, onde é 16 volts, deve ser 12 volts, deve ser a linha de 12 volts. Para a questão de leitura, né, a cabeça de leitura, não o motor da cabeça de leitura, mas a leitura em si, magnética. E os outros, onde 10 volts deve ser 5 volts, que deve ser a parte dos botões, deve ser a parte de IHM, né? E os 25 volts também sejam da fonte de 15 volts, aí 16 volts talvez seja também do display, né? Porque o display é aqueles de lâmpada neon, né? Aqueles displayzinhos de neon antigos, então deve ter uma tensão em torno disso aí, em torno de 16 volts, acima de 12 volts. E é isso. Fui.